Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estaremos juntos esse bimestre com um conteúdo muito importante na formação do engenheiro de produção. Estamos iniciando não apenas uma disciplina, mas sim uma linha de formação específica do engenheiro de produção. Ao longo dessa aula, e nós estamos dedicando justamente essa primeira aula do nosso curso, da nossa disciplina, para mostrar essa importância do estudo de hoje. Não se trata apenas de uma disciplina, de cunho de instrumento de tomada de decisão, mas sim pode ser uma importante área de formação específica de um engenheiro e particularmente uma área muito ligada à engenharia de produção, como eu vou demonstrar a vocês nos próximos momentos desta aula. Então vamos começar trazendo para vocês uma contextualização da disciplina de Engenharia Econômica e Financeira no âmbito do curso de Engenharia de Produção e no contexto da formação de engenheiro. Então nós já apresentamos a vocês em um outro momento o que tem de mais atual na concepção pedagógica de curso de graduação em Engenharia de Produção, que é esse slide que nós estamos aqui reproduzindo, que foi uma contribuição do professor Vanderly Fava de Oliveira e que nós adaptamos para o nosso curso. Então percebam que o que nós chamamos de engenharia de produção plena, ele tem um lado aqui no campo da gestão e as habilidades que se espera na formação desse engenheiro de produção. E aqui, como todo curso de engenharia, tem as suas diretrizes básicas, as disciplinas, os conteúdos de formação específica, de fundamentação, né? E aquelas que dão a formação específica do engenheiro de produção, sustentadas por um conteúdo que vocês, inclusive, já estão desenvolvendo nesses últimos bimestres. Pesquisa operacional, modelagem e simulação, que, digamos, são conteúdos de importância no desenvolvimento do raciocínio lógico. Então percebam que existe a dimensão economia numa macro dimensão de toda a dimensão econômica que se espera na formação do engenheiro e particularmente no modelo que estamos utilizando aqui na Univesp. Então, como eu disse, o perfil profissional do nosso engenheiro de produção, ele está fundamentado em duas premissas. O desenvolvimento de raciocínio lógico, aqui apenas algumas das disciplinas ou dos conteúdos que a gente levaria para esse conceito de raciocínio lógico, e a visão sistêmica, ou o que mais destacamos na formação do engenheiro de produção, que é o conhecimento de gestão dos processos produtivos e das operações. Então, quando a gente soma essas duas dimensões, nós temos o perfil do profissional que nós desejamos que seja o curso de Engenharia de Produção da Univesp. Eu também destaquei no outro momento com vocês na disciplina de projeto integrador algumas das possíveis áreas de atuação. E eu trouxe novamente esse slide para destacar o que eu já havia comentado com vocês, olha, a dimensão financeira, e que envolve, aqui eu só listei alguns dos conhecimentos, e aqui digamos assim, no curso da Univesp nós vamos ter uma dimensão um pouco maior do que só custos e análise de investimento. Então, percebam que a experiência ou o conhecimento na dimensão financeira pode ser uma vantagem de um engenheiro de produção, e aqui está destacado como o mercado, como o mundo do trabalho reconhece essas competências. Haja vista que, se formos pesquisar nas instituições financeiras do nosso país, vocês vão encontrar um grande número de engenheiros trabalhando nesse mercado e, particularmente, né, os engenheiros de produção. Um grande contingente de egressos de cursos de engenharia de produção hoje se encontram desenvolvendo funções nas instituições financeiras. Então,
as instituições financeiras, de uma forma geral, são grandes empregadoras de engenheiro de produção. Então, por isso que nós podemos dizer que não é inadequado um esforço e um aprofundamento a partir dessas situações que vamos ver aqui no curso e observar o potencial do mercado. Então, se eu não estou buscando uma especialização ou uma formação específica em finanças, como que esse conteúdo é importante se eu vou, por exemplo, trabalhar em processos produtivos, em fábricas, gestão de serviços, em outras organizações? Pela simples visão que o mundo do trabalho hoje tem em relação à interação de funções. As organizações, as empresas, de uma forma geral, elas não estão estruturadas em departamentos isolados. Esses departamentos têm que interagir. E aqui a gente está trazendo justamente uma visão de interação em pelo menos 3 grandes áreas ou 3 grandes funções dentro de uma organização ou de uma empresa. A questão de operações, que é o foco do conhecimento da engenharia de produção. Essas operações têm que ter uma interação com o mercado e a área de finanças. Porque eu tenho que produzir soluções de gestão de processos que tenham ligações com a demanda de mercado, mas tudo isso tem que ter um equilíbrio financeiro desejado, com ou sem margem de lucro, conforme o tipo da organização. Mas o fato que eu posso ter operações ideais que não atendem o mercado e de alto custo. Então, a combinação das possibilidades faz com que, quando eu encontro a região do ótimo, é quando a gente vai receber o parabéns pelo sucesso alcançado. Então, se eu não tenho foco como engenheiro de produção para uma especialização em finanças, uma formação específica, com certeza me será cobrado no mundo do trabalho que a operação que eu faço tem que ter um demandante aqui, um mercado, mas tem que ter equilíbrio financeiro. Isso faz com que, se essa verdade a gente reconhece no mundo do trabalho, faz com que o gestor, ou seja, você que será um egresso do curso de Engenharia de Produção da Univesp, tenha as competências, esteja preparado para essa demanda, para aspectos operacionais, que tenha um apelo de mercado, que tenha alguém que demanda e paga por serviços ou precisa desses serviços ou produtos, mas eu não posso ignorar que eu tenho que ter um olhar de que alguém tem que pagar e alguém tem que cumprir os custos estabelecidos, né? Senão não há equilíbrio financeiro. Eu trago para vocês esse slide que demonstra para mim a importância da integração entre as decisões no campo operacional e a ligação com a estratégia da organização. Então, isso aqui, para mim, divide bem o operacional e o estratégico. Isso aqui é uma adaptação que a gente fez do livro do professor Nigel Slack, que é um grande mentor da engenharia de produção plena no Brasil, e hoje tem vários seguidores fora e dentro do Brasil. Então, aqui a gente tem o quanto é importante o papel da engenharia de produção ou da gestão de produção e operações em relação ao cumprimento da estratégia. Então, esse sistema aqui, que é o campo de trabalho do engenheiro de produção, ele tem que estar em sintonia com as questões estratégicas, que com certeza uma organização, quando ela estabelece estratégia, tem, se ela for uma instituição, uma organização de capital privado, ela tem como meta lucro. E se ela é uma instituição não privada, uma instituição pública, por exemplo, ela tem uma demanda por um equilíbrio de orçamento financeiro. Então não importa o que eu tenha que fazer aqui. E todos os conteúdos que vocês já conhecem no curso de Engenharia de Produção e irão conhecer nos próximos bimestres, são extremamente importantes
para fazer isso aqui funcionar. Mas tudo isso tem que funcionar atendendo uma estratégia organizacional. Então, com certeza, nessa estratégia organizacional, haverá uma dimensão financeira. Para fechar mais ainda a importância disso tudo, também uma contribuição do professor Nigel Slack se refere às vantagens competitivas que a gestão de operações, a gestão de manufatura, como eles chamam, pode gerar para uma organização. Então, algumas concorrem com tempo de entrega, velocidade, qualidade, flexibilidade e confiabilidade. Isso daqui a gente entende que são as vantagens competitivas geradas por operações não financeiras, mas que são validadas por essa vantagem quando se fala na dimensão financeira custo. E cada uma dessas condições de competitividade causa impacto no resultado financeiro de uma organização, de uma empresa. E por concorrência, todos estão limitados por aquilo que o mercado quer em relação à prática financeira. O fato é que, toda vez que eu resolvo competir por alguns desses fatores, eu fatalmente terei uma pressão em termos de dimensão financeira, que é competir com essas vantagens, mas não aumentar o custo. E aí vocês vão ver que aprender a lidar com produtividade é a única coisa que vai, digamos, sobrar para a gente fazer e ser competitivo sem aumentar o preço final para o ambiente externo, para o nosso mercado. E aqui a gente começa a dizer assim, como que está estruturado a importância da gestão econômica na formação de um engenheiro e particularmente o engenheiro de produção. Se a gente vai lá na raiz de todos os projetos de curso de engenharia, quando a gente verifica as diretrizes curriculares nacionais para cursos de engenharia, nós vamos ver que entre 53 áreas de formação específica para todas as engenharias, existe uma que é denominada gestão econômica. E ela não diz, nessa diretriz curricular nacional de engenharias, que essa dimensão é para o engenheiro A, B ou C. Diz que esses são os conteúdos adequados de formação específica para o engenheiro de produção. Então, todo mundo tem que seguir as diretrizes curriculares nacionais de engenharia. Isso é uma resolução, é uma situação de estabelecimento do Ministério da Educação. Então, ninguém pode ter um curso de engenharia que não atenda às diretrizes curriculares nacionais. Então, nós estamos plenamente alinhados com as diretrizes curriculares nacionais para cursos de engenharia. Além desse norteador compulsório, ou seja, todo mundo é obrigado a seguir, nós temos uma recomendação da ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, em que estabeleceu 10 áreas do campo de conhecimento específico da engenharia de produção. Ou seja, para a ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, existe sim a formação específica do engenheiro de produção e é uma área específica de desenvolvimento de conhecimento. Então, segundo a ABEPRO, são consideradas as áreas tipicamente da engenharia de produção e vocês já estão perpassando com as disciplinas desde o semestre passado por essas áreas de conhecimento específico preconizadas ou recomendadas pela ABEPRO. Então, isso no campo da graduação, que é o nosso caso, então são recomendações que cabem à graduação, pós-graduação, pesquisas e ações profissionais. Ou seja, ser engenheiro é uma profissão regulamentada, ser engenheiro de produção também. Assim, no final do curso, todos vocês poderão ter o direito de ter o registro profissional no Conselho Regional do Estado de São Paulo. O Conselho tem essa atribuição de dar a atribuição profissional aos egressos dos cursos do Estado de São Paulo. E aqui eu listei
as áreas, então no total são 10 áreas, e que nós vamos encontrar, olha, vocês já estão cursando situações aqui nessa dimensão 1, né? Já passaram aqui por pesquisa operacional, vão passar com certeza por logística, qualidade, vão passar por engenharia de produto, engenharia organizacional, que tem todo o contexto de gestão, né? E chegamos aqui à área também denominada engenharia econômica, né? Lá nas diretrizes curriculares nacionais, tudo isso que está aqui nominado pela ABEPRO está como gestão econômica. A ABEPRO traz o termo engenharia econômica, mas num sentido mais amplo do que normalmente é divulgado, né, quando se fala de engenharia econômica e nos textos e livros que, inclusive, nós estamos adotando. Então, a ABEPRO diz que é do conhecimento específico da engenharia de produção, né, a gestão econômica propriamente dita, como nós já comentamos, gestão de custos, vocês vão ter esse conteúdo nos próximos bimestres, gestão de investimentos, que está associado à nossa disciplina e também à disciplina gestão financeira e de riscos, que vai fechar o quadro de finanças do curso de engenharia de produção da Univesp. Então percebam que as outras áreas também estão contempladas, nós temos engenharia do trabalho, engenharia de sustentabilidade, e é óbvio que essa 10ª área não é uma situação específica de um curso de graduação, mas com certeza as 9 áreas recomendadas pela ABEPRO estão contidas no nosso curso. Então, o núcleo de finanças, ou que eu também costumo dizer como trilha, né, o eixo de finanças, todos eles são sinônimos, no nosso curso está constituído desta maneira. Então, estamos começando aqui, mas vocês vão, no 15º bimestre, ter gestão de custos e, finalizando o eixo ou a trilha, né, vocês terão gestão financeira e de risco. Então, com isso, eu posso afirmar para vocês que não é mais uma disciplina, é apenas o começo de um núcleo, de um eixo de formação específica, que, como eu assegurei para vocês, é possível sim, a partir desses 3 conteúdos, a gente ter um foco na área de finanças e, evidentemente, se eu gostar, começar a fazer estágio nessa área e vislumbrar oportunidades de mercado, eu vou partir por um curso de especialização em finanças, eu posso ir em busca de um mestrado na área de finanças e, por que não, até um doutorado. O fato é que esse núcleo de formação específica do nosso curso, ele pode dar, sim, um alerta ou indicar a um estudante de curso de graduação de engenharia de produção uma forma de buscar um foco, buscar uma especialização, né, dentro de uma carreira, no conjunto de uma carreira de muitos conteúdos. Como vocês viram, nós temos só recomendado pela ABEPRO 9 áreas. E essas áreas se subdividem em sub-áreas. Se vocês quiserem mais detalhes de todas as sub-áreas, é só entrar no site da ABEPRO, que isso vai estar disponível de uma forma completa para vocês. E a gente vai, ao longo da atividade prevista para essa aula 1, vocês vão ter oportunidade de, digamos, ter contato com isso que nós estamos dizendo aqui para vocês. Então vocês vão conseguir visualizar que não é apenas a opinião de um professor, mas sim o posicionamento de uma área, de uma carreira, né? E de toda uma comunidade que já está atuando nisso, né? Para vocês terem uma ideia, uma das origens da engenharia de produção do Brasil foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá eles começaram justamente chamando para a engenharia de produção a questão da engenharia econômica. Então, se vocês forem lá na história da engenharia de produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vocês vão ver que
os pioneiros, os primeiros que trouxeram para o Brasil o conceito de engenharia de produção e, associando a esse conceito de engenharia de produção, uma área específica, foi justamente a dimensão financeira. Então, com isso, pessoal, a gente finaliza deixando aqui o objetivo dessa disciplina, que é proporcionar conhecimentos básicos de engenharia econômica e gestão contábil e financeira, que serão utilizados na interpretação e análise de relatórios financeiros, auxiliando a tomar decisão e avaliação de desempenho de uma situação existente ou auxiliar na elaboração de propostas de investimento a partir da dimensão financeira. Inclusive, vocês foram estimulados a pensar nessa dimensão financeira no projeto integrador desse semestre, né? Não como uma situação obrigatória, mas como digamos, um primeiro contato, uma primeira situação em que vocês colocariam à disposição da proposta de vocês uma abordagem financeira, ou seja, conjuntos de conteúdos não financeiros, mas introduzindo um vetor aí financeiro. Então, nos próximos semestres, vocês poderão se aproximar mais desse conjunto de conhecimento de finanças associado aos outros conhecimentos de relevância, de muita importância, que vocês estão tendo e continuarão até o final do curso. Então, com isso a gente finaliza essa primeira aula e a partir da nossa segunda aula vamos entrar nos conhecimentos específicos de matemática financeira e assim dando suporte de conhecimentos específicos para o objeto de engenharia econômica. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.